E aí, meu querido, estamos aqui agora sim, prontos para a nossa aula de redação. Eu tô me sentindo meio com dor de cabeça, eu não sei o que aconteceu, eu tô meio problemático, assim, tá me dando dor de cabeça essa redação. É isso, eu acho que é esse o problema. Não sei o que aconteceu, nós estamos aqui na aula dos corretores vampiros. Atenção, você que é corretor, é isso que você é. Você é um sanguessuga. E nós temos que nos definir, nos defender, não é definir. Nós temos que nos defender desses corretores. O que eles vão descontar ponto, o que não vão. Quais são as armas, né, que a gente vai usar contra esses vampiros aí. A gente precisa reunir, então eu tô aqui, a gente precisa tirar essa dor de cabeça. Eu fiz uma brincadeirinha só pra você se animar no início. Então o que nós vamos fazer hoje, tá? Você que tá caindo de paraquedas aqui, meu nome é Lauro, você está no meu canal, ó, é tudo brincadeira, tá? Não era uma tesoura de verdade. Você está no meu canal, Lauro Interpreta Enem. Eu sou professor de português e redação, mas não somente português e redação. Eu dou aula de interpretação para todas as disciplinas, eu tenho mentoria de estudos para a prova do Enem, né, preparação psicológica, enfim, um monte de coisa aí que a gente prepara você. Mas essa aula é a de redação. Se você está procurando uma aula de redação com as principais dicas pré-prova, você achou, tá? Não é 4, 5 aulas diferentes que você tem que catar, não é uma aula de 6 horas de redação, que também ninguém aguenta ver, é uma aula simples, objetiva e direta. O que você precisa de redação para melhorar a sua nota nessa reta final e o que dá tempo, né? De você melhorar, também não vão ficar divagando aqui, achando que você vai sair de um 440 para um 1000 com uma aula de 1 hora. Não, a gente vai revisar e vai focar no principal. Então é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Os corretores vampiros, é isso que nós vamos falar e eu quero que você esteja muito de cabeça aberta para a aula de hoje, porque se você nunca teve aula de redação comigo, eu estou afirmando para você, aqui olhando no seu olho, que você vai ouvir coisas que você nunca ouviu em nenhuma outra aula, que você vai ver recomendações que os professores fazem, talvez seu professor faça, e eu vou dizer que essa recomendação não é uma regra, né? Isso é muito comum nas minhas aulas. Os alunos têm que saber a separação entre recomendação e regra, é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, você está preparado? Tá preparado? Vamos colocar na tela, então, os corretores vampiros, redação para o Enem. Tá aí o nosso querido e idolatrado Psi, o nosso gatinho sem paciência, sempre mal-humorado, naquele momento devorando um coração, mas perceba que mesmo assim ele consegue ficar fofo, mesmo parecendo um morceguinho, à vontade de cuticute né? Você que não sabe, o Psi é o nosso mascote, tá aí ilustrando algumas aulas. E eu quero dizer pra você que a aula de hoje vai ser punk, porque nós vamos fazer o seguinte. Leitura do tema, nós vamos começar a aula falando sobre a importância da leitura adequada do tema. Eu acho que hoje é uma aula que eu vou ficar irritado. Eu acho que eu não vou conseguir ficar calmo, né? Geralmente em algumas aulas eu fico meio irritado, assim. Hoje é uma que eu acho que vai voar alguma coisa nessa câmera, não sei o que vai acontecer, porque me irrita, né? A redação começa na leitura do tema e tem cara tentando adivinhar o tema. Deve ter algum chato no chat, combina. Chato no chat, né? Eu nesse momento estou no chat também interagindo com você. Para você que não sabe, as aulas do Halloween são gravadas e eu estou no chat interagindo com você nessa estreia ao vivo que está acontecendo no YouTube, se você está assistindo ao vivo. E vai ter um chato querendo saber, Lauro, qual tu acha que vai ser o tema? Qual é a tua aposta de tema? Aí o Twitter acha que é o quê? Etarismo, o tema, tá? Não sei quem acha que é não sei o que lá. Aí começam a postar os temas. Aí fica os professores postando, e se o tema for não sei o quê? E se o tema for não sei o quê? E se o tema for não sei o quê? Que ranço! Você vai ver hoje por que apostar no tema é uma coisa ruim. Projeto de texto, fundamental. Antes de começar a escrever tem que ter projeto de texto. Então, 2 itens da nossa aula são antes de começar a escrever. Muita gente vai mal na redação por causa dessa etapa de antecipação da escrita. Repertório sociocultural clássico. Nós vamos falar sobre quantos tem que ter no texto e o que você tem que fazer com ele. Proposta de intervenção, fundamental, é muito simples, na teoria, o que fazer com a proposta de intervenção, só que isso tem que estar no seu texto. Vamos falar de gramática e coesão, que daí pega as competências 1 e 4, também vamos dar algumas dicas para isso. E o encerramento da aula, né? Claro que é o encerramento, para prender você aqui até o final, são os mitos da redação do Enem. Aí a gente vai polemizar e vai falar daquelas coisas que muita gente fala por aí, mas que não são verdade, né? Nem vou entrar na polêmica das mudanças da redação do Enem. Vamos fazer uma brincadeira, já você que está no início? Você que está aqui agora assistindo essa aula, olha para mim. Qualquer ano que você esteja assistindo, essa aula foi gravada em 2023 para o Enem 2023. Qualquer ano que você esteja assistindo, salvo se um dia a banca do Enem avisar assim, ó, no edital, lá em abril, maio, março, vamos mudar a redação, salvo isso, todos os anos vai ter professores mostrando no YouTube mudanças na redação do Enem. Veja o que mudou. E isso acontece, tipo,
30 dias antes ou 20 dias antes. Por quê? Porque tá rolando o curso dos corretores. Nesse curso sempre são feitos aperfeiçoamentos da correção da redação e o pessoal aproveita para fazer vídeo para engajar, né? É óbvio, se você olhar quantas pessoas assistem um vídeo meu em que eu tô dando aula de redação versus um vídeo em que alguém está polemizando sobre as mudanças do Enem, você vai ver que o número de visualizações mostra que o crime compensa. É muito melhor você alarmar os alunos e deixar eles apavorados para ter mais visualização do que você fazer uma aula séria. Desculpa, mas eu não sou essa pessoa. Então eu já aviso de cara, você que está com medo das mudanças do Enem, o que existem são pequenos ajustes na correção que não impactam em absolutamente nada a forma como você tem que escrever. Aí você vai ter alguém que vai dizer, ah, mas a minha professora... Então vai lá ver a live dela, cara. Não vai ver a minha. A minha é para quem está estudando a redação e quer ir bem na redação, não para quem quer ficar impactado com possibilidade de tema ou não. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Adivinhar tema, mudanças na redação, tudo isso são mitos que acontecem todos os anos, que deixam a pessoa mais ansiosa e talvez você não perceba, mas você não esteja conseguindo ir tão bem por conta da ansiedade. Quantos alunos estão nessa aula aqui agora? Falei que hoje eu ia me irritar. Quantos alunos estão nessa aula aqui agora que costumam tirar sempre acima de 900 no seu cursinho? 920, 960, 940, 980? Chegaram no dia do Enem e tiveram uma nota abaixo de 900. Aconteceu? Eu conheço vários. O que isso está ligado? Diretamente à ansiedade. O que você fica fazendo ao longo do ano estudando redação? Alimentando a tua ansiedade. Hoje nós vamos acabar com isso. Lá no final da aula vai ter os mitos da redação do Enem. Para começar então, leitura do tema. Saber sobre o tema ou não antes é irrelevante. Analise o tema com calma. Olha que loucura. A gente começa a aula dizendo que é irrelevante saber sobre o tema. Tá todo mundo muito preocupado com o tema. Eu vou dizer para você, do fundo do coração, assim, ó, parando para pensar mesmo. A redação do Enem não está preocupada com o quanto você sabe sobre o tema. Não tá. Pega o tema do ano passado. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Povos e comunidades. Povos tradicionais e comunidades tradicionais. Pergunto para você. Tu acha que eles vão avaliar o quanto tu sabe sobre esse tema? O teu conhecimento aprofundado sobre isso? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Tu tem que ser um especialista sobre como deve ser realizada a formação educacional de surdos, coisa que nós, professores, não temos especialização em ensinar para surdos. Você vai saber? Claro que não. O que está sendo preocupado na redação é como você escreve, e não o que você escreve. Grave essa informação que eu estou dando no início dessa aula. A redação do Enem pouco se importa para o que você escreve. Ela se importa como você escreve. Tudo é o como. Como você interrelaciona as informações que estão ali. Porque a habilidade de conseguir expressar em palavras aquilo que você quer é o que vai ser útil para ti em qualquer curso que tu for fazer depois, e não o quanto tu sabe sobre povos e comunidades tradicionais. Sacou a ideia? Sacou? Vamos ver se tu sacou. Tema analisado com exatidão. Adivinhar o tema pode ser um problema. Lauro, por que adivinhar o tema pode ser um problema? Porque, meu velho, tu nunca, grave isso que eu vou falar, nunca, vai adivinhar exatamente o tema. Ah, mas eu vi aqui uma postagem no Instagram de um professor que falou que adivinhou o tema dos últimos... Ele vai adivinhar próximo ao tema. Ele vai adivinhar, ele pode adivinhar até em cheio, acertar em cheio, as palavras que compõem o tema, mas não exatamente a mesma frase. E isso pode ser uma alteração significativa. Eu dou um exemplo para você, adoro dar exemplo, citar esse exemplo. Eu fiz uma redação para os meus alunos há um tempo atrás sobre o tema o baixo investimento em esportes no Brasil, que eu acho que é um tema difícil de escrever. Ah, você está postando que vai ser esse o tema? Não, não estou postando, eu estou dizendo que eu fiz sobre esse tema. Quando o cara escreve sobre o baixo investimento em esportes no Brasil, percebam, se eu falo isso e no dia do Enem cai alguma coisa muito próxima, como a falta de importância dada aos esportes no Brasil. Daí você fica, baixo investimento, falta de importância. É muito próximo, eu sei, mas não é exatamente a mesma coisa. Se você escrever no cursinho um texto sobre a falta de importância dada aos esportes no Brasil, e você tirar 1000 no seu cursinho, e no dia do Enem você escrever o mesmo texto sobre o baixo investimento em esportes no Brasil, você não vai tirar 1000. Eu afirmo para você. Então, às vezes, quando o aluno adivinha o tema, acerta grande parte do tema antes, ele vai para a prova e fica tendenciado a escrever sobre o que ele já tinha pensado antes e não sobre o que ele está lendo ali. Eu estou fazendo uma ressalva muito importante, galera. Atenção todo mundo que está me assistindo. Muita gente está tentando adivinhar o tema e não está se dando conta do quanto adivinhar o tema pode ser um problema.
Porque a menos que você acerte exatamente, acertar o que eles chamam de eixo temático ou aproximar do tema não é uma boa ideia, porque um tangenciamento de tema te desconta ponto. Eu não sei se você já tinha refletido sobre isso, mas eu gostaria muito de destacar que as palavras-chave do tema precisam ser destacadas na hora da prova. Desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais do Brasil. Desafios, você circula. Valorização, você circula. Povos e comunidades, você circula. Pode ver que teve muita gente ano passado que quando fez a redação, escreveu só sobre indígenas. E aí saiu da redação do Enem apavorado. Ai, meu Deus! Ai, eu escrevi só sobre indígenas, professor, eu vou rodar, eu vou zerar a redação. Aí quando o cara me perguntou, eu falei, olha, você não vai zerar a redação porque você escreveu só sobre indígenas, porque tá ali envolvido nos povos e comunidades tradicionais. Talvez você se complique um pouco, mas acho que nem isso. Acho que eles vão considerar uma boa. Eu falo isso porque é a verdade. O Enem não é tão rigoroso assim nesse ponto. Mas, no momento que a redação era sobre povos e comunidades tradicionais como um todo, e os textos motivadores davam exemplos desses povos e comunidades tradicionais, e você optou por escrever só sobre indígenas, você cometeu um erro grave. E se você for punido por isso, a culpa é sua. Porque você deveria ter lido o tema exatamente sobre o que é. É que em vez de ler a droga do tema, você fica tentando ver um troço parecido que você escreveu pra repetir lá na hora. Aí não tem como, mano, entendeu? Professor, o senhor tá se irritando. Eu sei. Eu sei. Eu sei. É que nem a redação do estigma lá, associado às doenças mentais. O cara tinha escrito sobre um troço parecido. Foi lá e escreveu sobre o troço parecido e quer ir bem. Porra, mano, é pra ler o troço que tá lá. Textos motivadores, leitura obrigatória, tem que ler. Não ler para não se limitar a eles é um dos maiores absurdos que eu já vi. Eu já vi gente falando assim, não leia os textos motivadores para tu não correr o risco de usar só os argumentos que estão nele. Ah, mas pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não, mano. Os textos motivadores estão lá para te ajudar a esclarecer o tema. Quando eu li Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais, eu fiquei assim, o que são esses povos e comunidades tradicionais? Na primeira hora me deu um gelo. Eu pensei, caraca, não sei se eu sei falar sobre isso. Nossa, mas o senhor é professor, o senhor não sabe quem são os povos e comunidades tradicionais? Ô chato do chat? Chato do chat. Chato. Fiquei receoso. Tava nervoso, fiquei receoso. Li os textos motivadores, na hora acabou qualquer dúvida que eu tinha. Os textos motivadores dão exemplos de povos e comunidades tradicionais para você usar. Ah, mas daí se eu usar o textos motivadores eu vou ser penalizado. Mas o que é isso, cara? Com quem que se aprendeu redação? Pelo amor de Deus. O que significa não se limitar aos textos motivadores? O que significa não se limitar? Se eu disser assim, pessoal, meu nome é Lauro, eu sou professor de português e redação, mas eu não me limito a isso. Eu dou aula de interpretação para outras disciplinas também. Não me limitar à redação e linguagens significa que eu não dou aula de redação e linguagens? Claro que não, eu dou. Não se limitar é não ser só isso. O que é não se limitar aos textos motivadores? Não escrever só sobre o que está nos textos motivadores. Que é a melhor maneira de garantir que tu vai ir além dos textos motivadores do que lendo eles? A leitura obrigatória, galera. Não tem como. Tem que ler. O tema do texto, o tempo, está diretamente ligado a isso. Você precisa ter uma organização e um controle do tempo. Isso começa pela leitura do tema. Você tem que destinar um tempo a isso. Quando eu falo o tempo que você vai levar para fazer redação, e a gente vai falar sobre isso um pouco hoje, mas mais do que isso na aula de sexta, você que está acompanhando todo o Halloween, nós tivemos segunda-feira uma aula de conteúdos de linguagens. Os conteúdos fantasmas, se você está aqui e não viu, sei em que planeta você está, corre para assistir. Teremos na sexta-feira uma aula de As Bruxas Estão Soltas. Estratégia, controle de tempo, organização, controle de ansiedade. Isso é fundamental. Quando você for reservar tempo para a prova de redação, não é só para a escrita, né? A prova de redação envolve a leitura do tema. Então isso é fundamental, não falamos mais nisso. Não quero receber mensagem de aluno dizendo, professor, o tema foi X, eu falei sobre Y, será que tem problema? Eu vou perder a paciência e vou te responder assim, tem, você se ferrou, para tu aprender a não fazer isso mais. Projeto de texto não é opcional, é a base estrutural do seu texto, tem que fazer. O corretor tá lendo o teu texto, procurando um projeto. Se tu não deixar isso claro para ele, tu fatalmente vai perder pontos na tua redação.
Isso envolve diretamente a C3 e indiretamente a C2. As duas propostas estão aí, ó, as duas competências. Tu tem que fazer um projeto de texto que tenha uma introdução, em que tu vai colocar o tema, pelo amor de Deus, tá? Colocar o tema é você abordar todas as ideias que estão contidas no tema. Não precisa ser exatamente a mesma frase copiada do tema. O professor tem problema, se for, procura uma redação nota 1000 que tenha exatamente a mesma frase do tema. Você não encontra. As ideias estão todas ali, mas não é uma cópia. Senão fica parecendo um robô, copiando exatamente o tema. Coloca todas as palavras ao longo do teu texto. E é muito interessante, é extremamente recomendável que você já tenha um repertório sociocultural desde a introdução. Porque se isso vai valorizar a tua competência 2, colocando no início, pensa no corretor. O corretor já olha, vê o tema, vê o repertório. Ele já começa a dizer assim, opa, essa redação tem tudo o que precisa. Facilita a vida do cara. Não vai de cara já não botar um repertório e ter que ficar procurando, coloca lá. E aí eu recomendo fortemente que você finalize a introdução com uma prévia dos seus argumentos. Qualquer que seja o tema, você vai ter alguns usam duas causas, né, uma estratégia de argumentação, outros usam causa e consequência, mas você vai ter isso bem definido. O argumento 1 vai ser X, o argumento 2 vai ser Y. Então você encerra a sua introdução com aquela frase clichêzona que diz: esse problema acontece principalmente devido a X, em que é o seu primeiro argumento, e Y, um resumo breve do que você vai defender nos dois. Então é como se a sua introdução, ela fosse, não é nem o trailer, ela fosse o índice da sua redação. A introdução tem o tema, já tem algum repertório para pontuar na C2 e uma antecipação dos dois argumentos. Quando o corretor vai para o desenvolvimento 1, que tem o argumento 1, que é o segundo parágrafo do texto, ele já sabe o que ele vai encontrar. Ele não vai ser pego de surpresa. Então ele já memorizou que vai ser sobre aquilo ali e ele começa a avaliar as outras competências, como é que está a coesão, o desenvolvimento da argumentação, porque você já facilitou a vida dele. Mesma coisa no desenvolvimento 2, que é o terceiro parágrafo do texto, vem o segundo argumento. E se você vai usar repertório nesses dois parágrafos, a hora de definir é agora, não quando você está escrevendo. Observem, fazer um projeto de texto é você pensar em tudo que vai ser escrito antes de começar a escrever. No tema vai ser o repertório A, no desenvolvimento 1 o repertório B, no desenvolvimento 2 o repertório C. É agora a hora que se define. Professor, o senhor colocou ali vai usar repertório? Não é obrigatório usar 3 repertórios? Começou as polêmicas. Não é obrigatório usar 3 repertórios. É sim, porque a minha professora... Eu não posso fazer nada. Eu tô fazendo com base no manual dos corretores do Enem. E o que está escrito lá nos documentos oficiais do INEP é que é obrigatório um repertório sociocultural para você concorrer a 200 pontos na C2. Mas a minha... estratégia, recomendação é diferente de regra. Lauro, quantos repertórios tu recomenda teus alunos usarem? 2. 2 ou 3. Um só eu acho pouco. Mas a regra diz que é 1. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, eu já estou antecipando. Se tu for usar repertório, professor Lauro, eu estou acostumado a usar 3 repertórios. Tu não vai mudar agora faltando 4 dias, né? Ah, mas é que eu vi a sua aula e resolvi mudar, tá louco? Não. Devia ter tido aula comigo o ano inteiro. Ai, mas eu não tive. Então agora tu continua fazendo o que tu tá fazendo. E soma as estratégias. Conclusão, é o momento da proposta de intervenção. Por que eu botei proposta ou propostas? Porque agora você define se você vai usar uma ou 2. Se você usar uma proposta só, que é o que é obrigatório, ela tem que estar relacionada aos teus 2 argumentos. Ela tem que fazer sentido com os 2. Porque o detalhamento da proposta de intervenção, que é a competência 5, os 5 elementos que tem que ter, só precisa de uma. Uma tem que estar bem detalhada. Mas se tu não conseguir criar uma proposta só, com ênfase em relação aos 2 argumentos, tu tem que criar 2 propostas. Uma para resolver o argumento 1 e outra para resolver o argumento 2. Então, esse é o momento, antes de começar a escrever, que você define o que vai fazer. Eu acho, não sei o que você pensa, mas eu acho que vai, olha, mais rápido que 15 minutos não tem como. Eu acho que a galera leva uns 30 minutos para ler o tema, ler os textos motivadores, pensar no que vai escrever e elaborar todo o projeto de texto. Eu acho que vai uns 30 minutos. Professor Lauro, eu preciso escrever o projeto de texto? Eu escrevo. Se você acha que consegue manter na cabeça, beleza. Mas tem que ter o projeto estruturado.
e bem estruturado. Depois que você terminou o projeto, aí sim você vai começar a desenvolver o texto e ele é uma consequência direta desse projeto. Quer ver, ó? Já vem o nosso vampirinho dar uma dica aí, ó. Tá ali ele. As etapas de pensamento e escrita do texto precisam ser separadas. O projeto de texto é fundamental. Não acrescente novas ideias que fujam desse projeto enquanto estiver escrevendo o texto. Quer ver um exemplo? Eu estou dando essa aula aqui e eu organizei o Halloween da maneira que eu já te falei, né? Primeira aula de linguagens, essa é de redação, outra de estratégia. Semana que vem tem mais aulas, podcast ao vivo, comentando a prova, enfim. Você vai encontrar a programação aí. O que acontece se eu, no meio da aula, eu posso ser o melhor professor do mundo. O Lauro é o melhor professor do mundo, eu tô dando a aula e de repente eu falo aqui, ó, em proposta de intervenção, garantir relação com os argumentos. Aí eu tô tendo a ideia, eu digo assim, ó, e não esqueçam, galera, que na prova de linguagens também cai argumento, hein? Porque tem a estratégia argumento. Bem, eu tava dando uma aula de redação, parei e comecei a dar aula de linguagem. Que confusão. Ninguém vai entender nada. Pode ser o melhor professor do mundo, ninguém vai entender nada. Por quê? Porque fugiu do projeto de texto. Então, galera, eu insisto pra você, tá? Por favor, não acrescente novas ideias ao longo do texto. Tu tá lá escrevendo o argumento e de repente, mas eu podia citar aqui, ó. Vai dar ruim. Vai dar ruim, você vai se perder, é muita pressão na hora, é muita coisa pra pensar, vai desandar o seu texto inteiro. Professor, mas é que é uma ideia muito boa que poderia brilhantar o meu texto. O momento de ter ideias é lá no início, quando você planeja. Essas aulas que eu tô fazendo do Halloween, a primeira tela que você vê ali depois da capa, com o psi e tal, é um projeto do que vai ter na aula. Aquilo ali garante a organização da aula. Fechado? Próximo ponto, repertório sociocultural. O que importa é ele ser produtivo, isso é, estar bem conectado ao seu texto. Cara, vamos falar sobre isso. Todo mundo chama de repertório sociocultural, mas o nome que tá no manual dos corretores é repertório sociocultural produtivo. Então agora virou uma várzea. O pessoal começa a memorizar repertório coringa, que a gente vai falar sobre isso, o repertório funciona sempre, não funciona sempre, começa a enlouquecer, e o que importa é ele ser produtivo. Tá aqui, ó, o repertório precisa ser produtivo. O que é um repertório produtivo? É você ter o tema, pensar num repertório que realmente esteja relacionado àquele tema, que faça sentido com aquele tema, ou, se ele for um repertório mais coringa, que você consiga encaixar. Por exemplo, aquela famosa citação de que a educação é a principal arma, ferramenta, que é uma arma contra não sei o quê. Aí você pega a citação famosa lá, acho que é Nelson Mandela. Essa ideia de que a educação é a arma mais poderosa do mundo é um repertório coringa, que eu coloquei ali pra você, que pra mim é um plano B. Tem um repertório coringa. O que transforma esse repertório em produtivo? Em algum momento do seu texto você falou sobre a educação? Você argumentou que o problema daquele tema está na educação, está na escola? Você vai sugerir como proposta de intervenção que a escola tenha que fazer X, Y ou Z? Se sim, então esse repertório é produtivo. Se não, não. Mas eu peguei aqui, esse repertório serve para qualquer tema. Se você falar sobre educação, senão não serve. Isso é fazer ele ser produtivo. E aí, meu velho, eu não aguento, preciso falar. Aí teve gente que falou que esse ano mudou a redação do Enem. Não, esse ano mudou a redação do Enem, galera, e quem usar repertório coringa que não tiver realmente produtivo no texto vai perder ponto. Pelo amor de Deus, sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que se você vendia um modelo para os seus alunos, obrigando ele a usar aquilo ali, garantindo que ele iria bem e arriscando se vai dar certo ou não, querer vir falar agora que mudou, francamente, né? O repertório sempre precisou ser produtivo e isso nunca mudou. O que pode ter acontecido é a banca deste ano ter enfatizado, o repertório tem que ser produtivo, mas não é uma mudança. Sempre teve que ser. Então eu insisto para você, para quem teve aula de redação comigo, existem 0 mudanças na redação do Enem desse ano. Eu não posso garantir você que não teve aula comigo, porque eu não sei o que você aprendeu. Eu estou ensinando com base no manual dos corretores e eu garanto para você que as mudanças que aconteceram não interferem em nada o jeito que você vai escrever a redação. Nada. Se você teve aula comigo, né? Senão como é que eu vou garantir? Posso fazer nada. O repertório tem que ser produtivo. Na introdução, qual é a ideia se você for usar um repertório? Contextualizar o tema. Claro que você não está argumentando ainda, né? Então, geralmente, o repertório da introdução, ele está diretamente relacionado ao tema. Claro, porque ele está na introdução. No desenvolvimento, pode ser argumento 1 ou 2, parágrafo 2 ou 3, reforçando ou exemplificando aquele argumento. Se você for usar essa citação
de que a educação é a arma mais poderosa do mundo, em qual parágrafo você vai colocar ela? No que você fala que o problema acontece por não ser trabalhado na escola. Por a escola não dar embasamento para aquilo. Por a escola estar ensinando orações coordenadas e subordinadas em vez de ensinar sobre aquilo. Aí faz sentido. Isso é tornar produtivo. Se você usar um repertório na conclusão, eu acho arriscado. Na conclusão, eu só colocaria o repertório retomando algo que já foi citado. O pessoal gosta muito de fazer, lá no finalzinho da conclusão, né, fechar o texto com esse repertório, retomando um repertório já usado. E assim a sociedade ideal imaginada pelo fulano será não sei o quê. Não é obrigatório também, mas pode. Ah, professor, tem um monte de coisa que eu faço e o senhor está falando que não é obrigatório, mas amor, regra é regra, recomendação é recomendação. Aula é aula e dica é dica. O que você está vendo comigo aqui hoje, nessa aula de revisão para redação? Dicas. Eu não tenho como te ensinar a redação faltando 4 dias pro Enem. Eu estou te dando dicas. Aula comigo, o buraco é mais embaixo, é diferente. Por exemplo, eu dou aula sobre repertório coringa. Quais usar, como usar e por que usar. O que eu vou te dizer hoje? Que eu acho que você tinha que ter um repertório coringa. Eu acho que é importante. Professor, mas se ele não for produtivo, se você não conseguir pensar em nenhum repertório produtivo na hora, é melhor que você tenha algum do que nenhum, né? É melhor que você tenha algum do que nenhum. Usa um repertório lá na hora. Então é melhor botar um, porque, veja bem, se você não usar, o que acontece se você não usar nenhum repertório no seu texto? Zera a redação. Meu Deus, que ignorância. Claro que não. Zera a competência 2. Claro que não. Você perde 40 pontos na competência 2. Só. É tranquilamente possível tirar 160 na competência 2 sem usar nenhum repertório. Professor Lauro, então tecnicamente é possível alguém tirar 960 sem nenhum repertório? Sim, é possível. Difícil. Os argumentos vão ficar soltos ali e tal, mas é possível. Nossa, mas do jeito que falam na internet, parece que se tu não botar repertório, tu zera. Ah, mas daí tu vai seguir o que tá na internet, né? Se tá na internet é verdade, daí é meio punk, né? Por que os perfis do Instagram estão todos focados em repertório? Sai o filme da Barbie, como usar Barbie na redação. Sai a guerra não sei do que lá do Israel e Palestina, como usar a guerra na redação. Por que eles estão fazendo isso? Porque é pra tu usar mesmo? Não, pra que eles estão fazendo? Pra engajamento e like, cara. Bah, mas daí tu não pode ser tão inocente, né? A tua tia lá no grupo da família manda um fakezão no zap e tu fica, pô tia, como é que tu não viu que isso aí é fake? Mas daí tu cai nas fake news de Enem, né? Ah, daí não sei o que te dizer. Tem gente que segue aí páginas, portais gigantescos de educação achando que eles são de verdade. Só tem 2 páginas de educação oficiais hoje em todas as redes sociais. A página do MEC, Ministério da Educação, e a página do INEP. Outra que você segue e segue fielmente as dicas não é oficial. Daí você escolhe se você vai seguir ou não. Fica a dica. Proposta de intervenção. Não precisa ser boa, precisa ser detalhada. Puta, essa dica é muito boa. Vou até tomar uma água. A proposta de intervenção não precisa ser boa. Parece uma bobagem, mas isso salva vidas. Não precisa ser boa. Tem cara que perde minutos preciosos tentando pensar assim, ó, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu faço para valorizar os povos e comunidades tradicionais? Como é que eu faço para acabar com o estigma relacionado às doenças mentais? Como é que eu faço para o acesso ao cinema ser mais democrático? Não é para você pensar nisso, cara. Você tá louco? O que a proposta precisa é ser detalhada. Você consegue pensar numa proposta em que você saiba quem, o que, como, qual que é o objetivo, para que tem que ser feito e escolher um desses 4 e detalhar por quê? Ou seja, o agente tem que ser o Ministério da Educação. Por quê? A ação tem que ser investir em não sei o que lá. Por quê? O meio tem que ser por meio de palestras. Por quê? A finalidade tem que ser essa. Por quê? Se você detalhar um deles, deu. Você tem os 5 elementos. Ah, mas eu ouvi falar que não pode detalhar o agente. Quê? É pegar um dos 4 e detalhar. Não, mas a minha professora... Bah, daí não dá, meu. Aí nós vamos ter que parar a aula, entendeu? Se toda vez você ficar travando, dizendo o que você ouviu falar por aí, eu recomendo fortemente que você escolha um professor de redação e siga as dicas dele. Senão a chance de dar ruim é muito grande. Você pode detalhar qualquer um desses elementos. Agente, ação, meio ou finalidade é o detalhamento de um desses 4. Que vai contar como 5º elemento. Então o que eles estão interessados é se você tem uma ação detalhada. Tá, mas professor,
E ela não precisa também de mais coisa, precisa estar relacionada aos teus argumentos. Se o teu argumento foi que não existe investimento suficiente naquele problema, a sua proposta de intervenção tem que ser alguém investir. O governo, uma empresa privada. Se a sua argumentação foi que isso não é ensinado nas escolas, qual que é a sua proposta de intervenção? A escola tem que ensinar isso. Por que eu digo que você não perde tempo pensando na proposta de intervenção? Porque a partir do momento que você define qual é o argumento, a proposta vem pronta. Se o seu argumento é negligência estatal, que virou meme no Twitter, o pessoal não sabe o que escrever, bota negligência estatal. Ah, isso aí é negligência do governo, negligência do Estado. Qual que vai ser a sua proposta? O Estado tem que fazer alguma coisa, o governo tem que fazer alguma coisa. Você entendeu? A proposta de intervenção, ela é uma consequência lógica do seu argumento. Por isso que você não perde tempo pensando em qual vai ser ela. Qual vai ser ela já é óbvio, a partir do argumento. O que você tem que pensar é no detalhamento. Quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, para que vai ser feito e mais o detalhamento de um delas. Cara, é um checklist. Eu não sei porquê. Tem gente que vem assistir esse tipo de aula e fica achando que a redação do Enem é você saber escrever bem. Cara, grava o que eu vou te dizer agora. Tem muita gente, mas muita gente, que escreve bem e vai mal na redação do Enem. E tem muita gente, mas muita gente, que escreve mal e vai bem na redação do Enem. Porque ela não está avaliando se você escreve bem ou mal. Professor, mas eu acho isso injusto. Eu acho isso injusto. Tá. E daí? Vai no Twitter e reclama. Mas o que eles estão avaliando continua não sendo se você escreve bem ou mal. Pode reclamar à vontade. O que eles estão avaliando é se você faz um texto adequado às normas. Olha aí, ó. Ao ler sua proposta, faça a contagem dos 5 elementos. Quem, o que, como, para quê e mais um detalhamento. Ou seja, quem, o que, como, para quê e por que um desses outros 4. Certifique-se de ter pelo menos uma delas completa. Se tu usar 2 propostas de intervenção, não precisa as 2 ter os 5 elementos. Uma delas com 5 elementos e a outra com 3 já vai dar 200 pontos na competência 5. Marque esses elementos com construções como por meio de, o modo, e a fim de finalidade. Facilita a vida do corretor, mano. Facilita. O cara tá corrigindo uma porrada de texto, 100 textos por dia, durante sei lá quantos dias. Vamos dizer que o cara fique 30 dias lendo 100 textos por dia, isso dá, 3.000 textos corrigidos? É isso mesmo? Caraca, 30 textos, 100 textos por dia, 3.000 textos. O cara vai ler 3.000 textos e vai ter que catar o teu detalhamento. O que ele quis dizer aqui, qual que é o meio? Pô, facilita a vida do cara, marca por meio de não sei o que, a fim de não sei o que lá. Aí vai ter sempre tem. Professor, eu não aguento mais escrever redação e botar sempre por meio de e a fim de, eu já enjoei, queria botar outra. Ah, não. Como é que eu não vou ficar bravo? Como é que eu não vou ficar bravo? Quantas redações tuas o corretor vai ler, o gênio da humanidade? Tu já leu 30 redação tua. Sabe quantas pessoas leram 30 redações tuas? Só tu. Não, meu professor leu também. Deve ter umas que ele mandou para outro corretor e tu nem sabe. Fofoca que o nosso professor fazemos. A gente tá enjoado de corrigir, a gente bota outro para corrigir, para testar e ver se tu vai reclamar. Tá? Deve ter... Nem ele leu, só tu. Tu acha que o corretor enjoou do teu por meio de e teu fim de? Ah, me poupe, tá? Pelo amor de Deus. Tem que fazer isso. Marca bem. Então, ó, nós já demos conta da estrutura base do texto, da adequação ao tema, do argumento do projeto, como tu vai fazer, da proposta de intervenção. Nós vamos para a prática gramatical. Mas antes de ir para a parte gramatical, eu queria falar um adendo que é importante, que daí eu vou falar da C1 e da C4, mas antes, mais um detalhezinho sobre a C3. É muito difícil desenvolver a argumentação para tirar 200 na C3, tá? Muito difícil. Professor, você tem alguma dica em relação a isso? Sempre argumentar o máximo que você consegue. Desenvolver o máximo que couber nas linhas da argumentação. A maioria de vocês não consegue 200 na C3 porque argumenta pouco. Não é nem porque argumenta mal, argumenta pouco. Você pega o parágrafo de algumas pessoas, por exemplo, e tem 3 frases no parágrafo de argumentação. Faz um tópico frasal, bota um repertório e finaliza. Cara, tem redação nota 1000 com 6 frases no parágrafo de argumentação. 7. Esses dias eu fui passar limpo uma redação nota 1000, estava digitada, fui passar limpo com a minha letra. Deu 52 linhas com a minha letra, porque a minha letra é grande. Qual é o tamanho da sua letra? Você consegue desenvolver bem a argumentação? Cara, 200 na C3 precisa desenvolver bem a argumentação. Ah, então eu não vou passar porque a minha letra é grande. Para de ser exagerado, calma. Relaxa. Você vai fazer a melhor argumentação que você puder, mas antes de tentar argumentar melhor,
tudo que eu falei aqui é essencial, porque se você tiver uma argumentação gigantesca, mas você não seguir as dicas que estão aqui, você não vai tirar acima de 900 nunca. A argumentação bem desenvolvida é o último passo. Fica a minha dica para você. Gramática e coesão. A hora de conferir a C1 e a C4 é no momento de passar limpo o texto. Parece bobagem, mas é uma das coisas que eu considero mais importantes. A hora de cuidar a gramática e a hora de cuidar o operador argumentativo é quando você vai passar limpo, não é no início do texto. Porque, pensa bem, se na hora que tu tá escrevendo lá, tu for cuidar tudo, olha a trabalheira que é. Vou pegar só a introdução. O cara tem que pensar assim, ó. A introdução tem que estar adequada ao tema, tem que ter um repertório, tem que ter a prévia dos argumentos. Eu tenho que usar operadores argumentativos, eu não posso repetir. Eu tenho que analisar se as vírgulas estão certas, as crases, as concordâncias, ver se não está faltando nenhuma. Cara, não tem como. Só na introdução tu já morre. Se tu tiver que cuidar isso em todo o texto, tu buga. Não tem como. Então, C1 e C4 eu deixo para depois. Enquanto eu escrevo, eu vou cuidar a C2, a C3 e a C5. Está tudo ok. Ainda vou cuidar a C2 e a C3 durante a escrita, a C5 vou me preocupar na conclusão e a C1 e a C4 é na hora de passar limpo. É aí que você vai conferir, ó. Primeiro de todos, falta de atenção. Evite erros bobos. Cara, se você pega a redação de aluno e vê o cara, os erros que está cometendo, não vou dizer a maioria, mas vários é erro bobo de falta de atenção. O cara esquece de botar a perninha no cedilha. Pega a palavra, esses dias eu corrigi uma redação que o cara foi escrever fenômeno e botou o acento circunflexo do fenômeno no primeiro E. Fenômeno. Fenômeno. Qual é a chance de um aluno, ele tirou 920 nessa redação, a achar que fenômeno é com acento no E? Nenhuma. O cara fez o quê? Pressa e falta de atenção. Mas você concorda comigo que se além de tudo que você possivelmente vai errar, porque é muito difícil tirar 1000, hoje, do último Enem, 2,4 milhões de candidatos compareceram aos locais de prova, 30 tiraram 1000. 0,00001%. Tá? Se tu pegar o cara e tu achar que ele não sabe que fenômeno... Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Então ele pode cometer alguns erros que baixem a nota. Se errar por falta de atenção, vai perder ainda mais. E é aí que está o problema. Você não pode cometer erro por falta de atenção. Não pode. Professor, mas eu me sinto muito pressionado. Não pode, cara. Tem erro que tu pode cometer e tem erro que tu não pode. Assim vai ser na tua profissão depois. Nós estamos aqui agora gravando essa aula, tá? Tô aqui no estúdio, Halloween, o Sidney tá ali atrás, vendo toda a configuração da live. Ele pode cometer um erro. Ele tá vendo ali num determinado momento, eu tava falando, vamos testar o Sidney agora. Tava falando nessa câmera e ele se perdeu e me deixou naquela. Daí quando eu voltei para essa câmera, ele continuou naquela, se perdeu. Pode acontecer. Eu posso voltar para essa e enganar ele e vir para cá, ó. Isso é um erro que pode acontecer. Não tem problema nenhum ele cometer. Agora, o que acontece se o Sidney não der play na câmera e não gravar a aula? E depois de 1 hora falando, a gente se der conta que a aula não foi gravada? Porque eu mato o Sidney. Eu esgano ele. E aí isso aqui vai virar um Halloween de verdade. Daí na próxima aula a mão vai ser a dele, que eu vou cortar fora. Pra ele aprender a dar o play na câmera. Você entende? Tem erros que você não pode cometer, cara. Não pode. Tem erro que pode, erro que não pode. Evitar erro bobo por falta de atenção é fundamental, porque já é difícil gabaritar a redação. Tu ainda vai fazer cagada? Te liga. Vírgula e crase, dobro de atenção. Por quê? Porque são os erros mais cometidos. Você pega uma redação, tem uma galera tirando 160 na C1, você vai ver os erros, é só crase e vírgula. Então, vamos dobrar a atenção nelas. Quando que você vai dobrar a atenção nelas? Na hora de passar limpo. Você vai conferir as vírgulas, que você sabe a regra, vai conferir as crases. Pô, crase é palavra feminina e no singular, porque se for palavra no plural, com o A antes não tem. Se for palavra masculina, não tem. Aí você tem que ter uma noção de crase. Mas não é enquanto você está escrevendo que você vai analisar. Depois que você escreveu e botou crase ou não no rascunho, na hora de passar limpo você cuida. Vou dar mais uma ressalva. Frase, galera. Mínimo de 2 frases na introdução e na conclusão e mínimo de 3 no desenvolvimento. Eu não vejo ninguém falar disso, mas é fundamental. Você não pode fazer um parágrafo inteiro com uma frase só. Da letra maiúscula até o ponto final vai uma frase só. Tá louco, cara? Não o parágrafo tem que ter no mínimo 2 frases. A introdução e a conclusão no mínimo 2. Os desenvolvimentos no mínimo 3. Você vai ter que, no mínimo, em cada argumento, fazer um tópico frasal, o argumento em si e uma conclusão, uma mini conclusão daquele argumento. Quer dizer,
Eu acho, se eu fosse botar aqui o que eu acho, já sei. Vamos fingir que eu sou o professor que mistura recomendação e regra. Eu não explico para os alunos a diferença. Aí eu vou lá e digo assim, galera, minha recomendação, tem que ter no mínimo 3 frases na introdução e no mínimo 5 em cada argumento. Essa é a minha recomendação. 3 em introdução e conclusão, 5 em cada argumento. Aí vai lá um aluno e pega uma redação nota 1000 que tem só 4 frases num argumento e vai lá e diz assim, ó, o professor Lauro está ensinando errado, porque eu não separei o que é recomendação e regra. Regra é o que está na tela. 2 frases de introdução e conclusão e 3 frases de desenvolvimento. Eu desafio você a achar uma redação nota 1000 que tenha menos que isso. Não vai achar porque é regra. Recomendação é diferente. Eu acho que deveria ter mais, mas o mínimo que você tem que fazer é isso. E operadores argumentativos, destaquei em laranja também, porque pelo amor de Deus, né? 2 entre parágrafos e 1 dentro de cada parágrafo. Os caras anunciam para você que eles vão dar pontos a mais para quem colocar 2 operadores argumentativos entre parágrafos. O que é entre parágrafos? Seu texto tem 4 parágrafos. Tá aqui, ó, os 4. Quais são os momentos em que você tem entre parágrafos? Entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro, entre o terceiro e o quarto. Então, desses 3 momentos, 2 tem que ter operadores. Tu tem que começar a conclusão com portanto, vírgula. Tu tem que começar o terceiro parágrafo com além disso, ademais, outro sim, vírgula. É isso, cara. 2 tem que ter. Então como é que você vai lá e não coloca? Daí o cara vai lá, não coloca, perde ponto na C4, porque não fez o mínimo que tinha que fazer e diz assim, eu fui mal na redação porque eu não sei escrever. Não tem nada a ver com você saber escrever ou não. Tem a ver com seguir um padrão de regras. Dentro de cada parágrafo, além dos 2 que tu usou, tem que ter mais um operador argumentativo dentro de cada. Então, uma frase, por que tem que ter no mínimo 2 frases na introdução? Porque a sua segunda frase, a do meio, tem que começar com o operador argumentativo. Tem que ter. Das 3 frases que você tem no desenvolvimento mínimo, a segunda ou a terceira tem que começar com o operador argumentativo. É regra. O teu texto tem que ter no mínimo 6 operadores argumentativos. 2 iniciando o parágrafo e 4 no meio, 1 de cada parágrafo. É regra. E tem cara nessa live, faltando 4 dias pro Enem, que não sabia disso. Que o professor ficou ensinando a escrever melhor, fazendo livro de repertório sociocultural. Imagina! O cara, eu vou me virar porque eu tô brabo. O cara tá em casa estudando livro de repertório, para ele ter repertório para qualquer tema. E ele não sabe que o mínimo é colocar 6 operadores argumentativos no texto. Sabe o que vale você ter um repertório bem produtivo e ter 6 operadores no texto? Os mesmos 40 pontos. E você vai lá e erra. Tá errado. Pelo amor de Deus, é o mínimo. Repetição de operadores. Faça um checklist. Repetir operadores é inaceitável. Simplesmente inaceitável. Tu não pode repetir o operador. Tu usou o porém uma vez no texto, tá proibido usar no restante. Mas o que eu vou usar no lugar? Mas, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante. Tem vários. Usou o visto que uma vez, não pode usar mais. Porque, pois, já que, uma vez que. Mas é que eu não sei essas conjunções. Não sei com quem tu estava tendo aula, então. Tem que usar, não pode repetir. Porque está escrito lá que se você não tiver um repertório variado de operadores, eles te descontam ponto. Então assim, cara, ó, sabe, é isso, é um pouco isso. Nós estamos aqui quase na prova do Enem, na cara do gol, galera. Na cara do gol. Cruzaram a bola na área. Já bateram 49 do segundo tempo, já cruzaram o escanteio. Não é que nós vamos ter mais um escanteio, a bola já está viajando e você está na área. Tem que cabecear pro gol. Na cara do gol, nós estamos na cara do gol, o cara vai ficar com umas dúvidas bizarras querendo resolver uns problemas. Você tem que garantir o básico. Imagina perder ponto por causa disso, cara. É inadmissível. Não pode. E aí nós vamos para a última tela. Tô com medo dessa tela. Mitos da redação do Enem. É tanta bobagem repetida por aí que se torna necessário esclarecer. Eu tô com medo de virar para a próxima tela. Eu estou pensando em encerrar a aula antes de virar. Quero saber a sua opinião no chat. Chat do chato. Encerro a aula? De repente eu encerro, vou pro meu Instagram, abro uma caixinha, falo por lá, para não ficar aqui salvo, ou será que eu vou? Um monte de mito da redação do Enem que eu fico louco.
Durante a aula deve ter surgido essas perguntas sobre isso aí no... Eu fico revoltado. Revoltado. Viram ou não? É agora que eu vou me estressar, eu vou até arremangar aqui. Ó. Tá aí os mitos na tela. Ai, ai, ai. Vamos lá. Número 1. Pelo amor de Deus. A redação do Enem não mudou em 2023. Professor, mas eu joguei aqui agora no YouTube, ó, janelinha do lado. Tá aparecendo pra mim como anúncio durante o seu vídeo. Veja as mudanças do Enem. Não mudou a redação do Enem. Mudou sim que os corretores... Tô calmo, tô calmo, tô calmo, tô calmo. Não, deixa eu me massagear. Não mudou a redação do Enem. Professor, então por que eles estão falando que mudou? Porque todos os anos a redação do Enem, a banca, reavalia o que deu certo e o que deu errado. Natural. Quando eu acabar essas aulas aqui, para eu gravar as do ano que vem, 2024, eu vou reassistir essas, vou ver o que ficou bom, vou ver o que ficou ruim, o que pode melhorar, o que não pode. Acontece. Acontece, a gente tem que ajustar. É isso que a gente vai fazer. Só que esses pequenos ajustes não alteram significativamente nada. Então, quando você tem ajustes na redação, vou dar um exemplo para você. Então, começa o vídeo lá. Mudanças na redação do Enem, veja o que mudou. Atenção, galera, agora o erro de vírgula não é mais um desvio gramatical. A partir de agora ele é falha gramatical e ele é computado tanto como erro quanto como falha de estrutura sintática, portanto, não sei o que, não sei o que lá. Deixa eu perguntar para você. Isso pode significar, em tese, que vai ficar mais difícil gabaritar a competência 1? Pode ser que sim. Vamos ver como é que vai ser na prática, mas pode ser que sim. Então, professor, vai ficar mais difícil gabaritar a competência 1, agora minhas chances acabaram. Tu já gabaritava a C1 antes? Tu dominava. 200 sempre. E agora, com essa mudança, tu vai passar a tirar 160. Era isso que acontecia? Era isso? Não, né? Tá, muito bem. Então, para que serve descobrir essa mudança além de aumentar a tua ansiedade? Quando um professor vem e grava um vídeo e diz assim, cuidado, hein? Vai ficar mais difícil a C1 e tal. Exatamente no que ele está te contribuindo? Qual é o nosso papel? Ser professor. Para que o professor serve? Para te ensinar as coisas. Para que um professor que prepara você para uma prova como a do Enem serve? Para ajudar você a ir a melhor do Enem. Eu ficar fazendo terrorismo, dizendo vai ser impossível gabaritar a C1, porque se você cometer um erro de vírgula, você rodou e vai tirar tanto. Isso é preparar você melhor para a prova? Não é, pô. Não é. Então não adianta nada. Aí eu vou lá e faço mudanças na C2. E vou lá e digo na sequência. Pessoal, não mudou nada. Mas eu senti... Opa, pera um pouquinho. Não mudou nada, mas eu senti... Não, eu senti que o repertório agora precisa ser mais produtivo. Mas isso não é uma mudança, cara. Bah, na C5? Na C5 mudou que só vai ser avaliado o detalhamento, que é os 5 elementos, se já tiver os outros 4. Tem que ter ação, agente, meio e finalidade. Aí vai ser contado o detalhamento. Mas já era assim. Todo mundo que tira 160 na competência 5, todo mundo dos textos que eu avalio, colocou agente, ação, meio e finalidade, mas o detalhamento não ficou contado como detalhamento. Sempre foi assim. Então como é que me vem com agora mudou? É, porque... Você tá entendendo, cara? Você tá estudando pro Enem e você tá seguindo página de Instagram que tá só atrás de like, vendo vídeo no YouTube que só serve para sensacionalismo, alarmismo e tocar o terror em você. A prova de que isso gera mais likes e mais cliques é só você ver quantas visualizações tem essa aula e quantas visualizações tem uma aula que foi gravada quando mudou a redação do Enem e postada aqui no YouTube. Quantas visualizações tem cada uma? Eu te pergunto, é justo isso? Uma aula que vai te acalmar e uma aula que vai fazer outro? Aí adianta alguma coisa? Aí tô eu aqui me quebrando. Além dessa aula de redação para tranquilizar a galera e ensinar a redação, eu vou ter que fazer uma outra aula na sexta só para tranquilizar, para os caras virem gravar vídeo e tocar o terror. Puto também. E vai voar aranha também, se me enlouquecer, eu jogo aranha. Acabou esse negócio de mudança. Não tem mudança. Ah, mas... Não, acabou. Se você estudou redação comigo, não tem mudança. Tomara que você passe nesse Enem.
Tomara. E se você não passar nesse inferno, que você se prepare melhor do que ficar caindo em bait de like. Rasura é permitida e não desconta nada. Teve um pessoal no Twitter que se impressionou ao ver uma redação nota 1000 cheia de rasura. Meu professor disse pra eu tomar cuidado e rasurar menos. Cara, vou fazer o quê? Não desconta. Rasura não desconta nada. Não tem nada que indique descontar a rasura. Mas o meu professor disse pra eu tentar evitar. Então fala com ele, cara. Eu tô te preparando pro Enem. Pegar dados dos textos motivadores não tem problema. 2023 e ainda tem professor dizendo que é um problema. Vai aranha, vai tomar um café. Vai tomar um café que você tá precisando. Dá pra pegar dado do texto sem problema nenhum. Eu fiz uma redação ano passado que eu usei a Carta da Amazônia como repertório sociocultural e a Carta da Amazônia estava nos textos motivadores. Mas tu não tirou 1000, mas eu tirei 200 na competência 2, ô gênio, que é a que avalia isso. E não teve problema nenhum. Não, mas é que eu pego e faço assim, ó, professor. Se eu vejo no dado do texto motivador que diz que 72% das pessoas fazem isso, daí eu vou lá e escrevo que 28% não fazem. Pra não dizer que eu peguei. Mano... Tu acha que é isso que vai fazer a diferença? Vou quebrar o estúdio inteiro. Tu acha que é isso que vai mudar se tu usou 28? Pelo amor de Deus. Usar primeiramente não tira ponto. Escreve no chat pra mim quem é que viu falar que se usar o primeiramente perde ponto e por isso não pode. Diz só eu. Escreve pra mim. Primeiramente perde ponto porque não sei o quê. Vou te contar qual foi a treta. Enquanto eu giro aqui, eu te conto qual foi a treta. Sabe qual foi a treta? Uma banca, que era a banca de antes, a FGV, que fazia a redação, ela alertou os corretores assim, cuidado, que primeiramente não é um operador argumentativo entre parágrafos. Porque ele não está relacionando a introdução com o primeiro argumento. Ele está só introduzindo o primeiro argumento, então ele não deve contar como operador interparágrafos. Só isso. Mas se você colocar primeiramente no segundo parágrafo, em segundo lugar no terceiro e, portanto, no quarto, você tem os dois operadores que precisa. Minha professora falou que vai na aula dela, então um saco. Tô te falando como é que é o troço. Chato do chat. O primeiramente não tira nada, não tem problema nenhum. Só que o que aconteceu? Da mesma forma que você tem aluno despreparado para fazer a prova, tem corretor despreparado, né? Você não tá livre de falhas. O corretor pode errar também. E aí sabe o que aconteceu? Alguns corretores começaram a descontar ponto de quem usava primeiramente. Professor, mas então eles erraram? Sim. Mas não pode, isso é injusto. Não é no Brasil que você mora? Então, tem mais coisa injusta que isso em jogo, né? Eu sei que é injusto, é bem injusto, mas aconteceu. Mas então se o corretor pode erroneamente descontar, eu não vou correr esse risco. Se tu for tentar evitar tudo que o corretor pode descontar mesmo estando errado, aí ferrou, né? O que nós vamos fazer? Não muda nada. Se tu tá receoso e prefere não usar o primeiramente para não correr o risco, fica à vontade, só que eu te proponho um desafio. Vai nas redações nota 1000 lá, pega, joga no Google. Pega as redações nota 1000 que tem do ano passado e procura quantas tem o primeiramente. Tu vai achar várias. Eu te proponho um desafio. Pega qualquer aula de qualquer professor que tenha nessa internet. Joga redações nota 1000 e procura redações nota 1000 que contrariem o que ele está dizendo. Tu vai encontrar várias. Tenta, mas só tenta, achar uma redação nota 1000 que diga o contrário do que eu tô falando. Tu não encontra nenhuma. Porque eu tô te dando aula de regra e não de recomendação. E a última é essa, ó. Ter 3 repertórios não é obrigatório. Eu fiz uma aula esses dias presencial aqui em Floripa para falar que ter 3 repertórios não era obrigatório. Meu Deus, demorou muito mais do que eu esperava. O pessoal começou a surtar. Porque eu sempre ouvi falar que tem 3 repertórios, tem que ouvir falar. Tem redação nota 1000 do ano passado que usou só um repertório na introdução. Tem redação nota 1000 do ano passado. 1000 e tudo. Eu tirei 200 na C2, citei o filme do Pantera Negra na introdução, Wakanda Forever. Citei, relacionei com os povos e comunidades tradicionais, ficou particularmente muito bom. No segundo parágrafo, acho que usei o Nelson Mandela ali, mas só para dizer que tinha. No terceiro, não usei nada, tirei 200 na C2. Obrigatório é um repertório. Eu recomendo 2. Se tu conseguir 3, melhor, mas não pode dizer que é obrigatório. Regra é regra, recomendação é recomendação. Se você está confortável com a sua estratégia de usar 3, continue usando 3, nenê. Só que daí eu faço para você uma pergunta. Será que não é, só para a gente refletir no finalzinho, tá?
será que não é por causa desses 3 repertórios que tu usa que tá te faltando linha para conseguir desenvolver os argumentos na C3 e com isso tirar 200 nela? Será que tu não tá tirando 200 na C2 com 3 repertórios, só que tá te sobrando? Com 1 ou 2 tu poderia tirar 200 também. Será que não é isso que tá fazendo falta linha para C3? Fica o questionamento. Você acabou de ter uma aula com tudo aquilo que é regra para a redação do Enem. Tem algumas recomendações minhas, mas eu acho que ficou bem claro que é uma coisa ou que é a outra. Essa foi a nossa aula, os corretores vampiros da redação para o Enem. Eles não vão sugar o seu sangue este ano, porque esse ano você está armado. Eu acabei de te entregar a cruz, acabei de te entregar o alho, acabei de te entregar a água benta e tudo aquilo que você precisa para enfrentar os vampiros da redação do Enem. Então eu espero que você tenha gostado, espero que você não esqueça que na sexta-feira nós temos outra aula. Se você não assistiu ainda a aula de segunda-feira, aproveita. Essa aula dos corretores vampiros, nós tivemos na segunda-feira os conteúdos fantasmas, que é a aula de linguagens para o Enem. Vamos ter na sexta-feira As Bruxas Estão Soltas, que é o aulão de estratégia e ansiedade. Eu espero você, porque vai ser muito importante. Na semana que vem tem muito mais, esse é só o início do nosso Halloween. Se você chegou até aqui e não me conhece, eu sou o professor Lauro, me siga nas redes sociais. Eu tô no Instagram dando dicas, tô no TikTok dando dicas, tô no Twitter tentando não ser cancelado, tô no YouTube fazendo aula gratuita a rodo, tô no Spotify fazendo o InterpretaCast, que é um dos projetos mais legais que eu já fiz com a galera aqui, tenho certeza que quem assistiu tá adorando. Valeu, te vejo na próxima, respira fundo que vai dar tudo certo e até sexta-feira.